Olá pessoal, como vai? Hoje eu vou ensinar como executar um acordo ou uma condenação que foram descumpridos no caso de uma obrigação de pagar. E no final do vídeo eu vou passar para vocês um link por meio do qual vocês poderão estar baixando um modelo de petição. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber é que um acordo ou uma condenação eles ficarão materializados por meio de uma sentença. Então, o que você vai executar no caso de descumprimento é a sentença que foi descumprida. Então, você tem uma obrigação de pagar em um acordo no qual o réu se compromete a pagar ao autor na data tal ou mediante tantas parcelas nas datas tais e tais, para 30, 60 dias, sob pena de uma multa, e aí o réu não cumpre o acordo. E no caso de uma condenação, o juiz condena o réu a pagar ao autor tantos reais em razão de danos morais, etc. O nosso exemplo aqui é a execução, então, de um acordo ou de uma condenação materializados por meio de sentença e que foram descumpridos. E o que foi descumprido? A obrigação de pagar. Então vamos focar aqui no nosso exemplo de obrigação de pagar, porque no caso de obrigação de fazer, de entregar coisa, aí a petição já é diferente. Nesse vídeo vamos tratar apenas da execução de acordo ou condenação cujos objetos são obrigação de pagar. Então vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês para mostrar que um acordo ele é materializado por meio de sentença. Então você tem ali no lado esquerdo a homologação da transação por sentença, no qual o juiz homologa o acordo para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 487, inciso 3b do CPC. Dispositivo no qual está previsto que haverá resolução de mérito quando o juiz homologa a transação. Então, um acordo que foi feito com base em uma transação, liberalidades recíprocas, e chegou-se ali a um consenso de obrigação de pagar determinado valor. Porém, se não houvesse acordo, o processo prosseguiria e o juiz eventualmente poderia condenar o réu. Aí, nesse caso, teríamos uma sentença condenatória, na qual o juiz condenaria o réu a pagar tantos reais ao autor. No caso de descumprimento, haverá execução. Aí a execução se dará tanto quanto a sentença, no caso de sentença descumprida de condenação, ou no caso de um acordo homologado por sentença que também foi descumprido. Aí, voltando lá naquela tela, vamos afunilar aqui, para deixar claro que a execução se dará da mesma forma. Eu estou frisando essa informação porque eu vejo colegas com muita dúvida no caso de descumprimento de acordo. Dúvida de como que eles executam esse acordo. Se pede para penhorar direto, ou seja, se já requer ao juiz atos expropriatórios, ou se pede para intimar o réu, o executado, para pagar ali o valor do acordo com a multa que foi entabulada. O que é feito no acordo descumprido? É feito a mesma coisa que deve ser feita no caso de condenação descumprida. Então vamos lá, vamos avançar e ver como que isso se dá. Aqui, nesse exemplo, eu trago uma possibilidade de acordo para vocês. Está ali na audiência de conciliação, aí o réu chega para o autor e diz que eu te pago então R$8.000 na data tal, vou fazer isso mediante Pix, ou DOC, ou TED, ou ID Depósito. O ID Depósito, para quem não sabe, é o depósito judicial. Na prática, hoje, tem-se optado pelo pagamento mediante Pix. Então é colocado ali no acordo os dados bancários para possibilitar também um TED e um DOC. Aí, entre parênteses, no CPF, por exemplo, que pode ser a chave do Pix, coloca ali informação Pix. Se a chave for um telefone, coloca ali o telefone e entre parênteses ali
a informação de que é Pix. E é estipulada uma multa, que pode ser de 20%, 30%, 40%. O que vocês têm que saber é que o acordo é uma livre estipulação das partes. É lógico que o advogado que tem uma certa experiência, ele vai se fechando ali, colocando determinadas informações para que, em caso de inadimplemento, não haja um prejuízo ali para o autor, o cliente. Então, em geral, é colocado o quê? Que é pago um valor X, se não pagar vai ter uma multa, é estipulado um percentual. Se for pagamento mediante parcelas, que se não pagar a primeira, as demais ficarão vencidas antecipadamente, isso é importante colocar. E aí, isso é levado ao juiz para homologação. Uma vez homologado, precisa ser cumprido. Se não for cumprido, precisa executar. No caso de condenação, é mais fácil, porque o juiz já coloca ali os termos da condenação. Se o réu não cumpre, a parte precisa executar. Então, a execução do acordo não cumprido ou da condenação se dá da mesma forma. E você precisa, primeiramente, conhecer as regras dessa execução. Então, você precisa conhecer o artigo 523 e os seus parágrafos, bem como o artigo 524. Basicamente, aqui está dito que no caso de descumprimento, é preciso que seja feito um requerimento ao juiz para que o executado seja intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias. Então vamos lá. Naquele exemplo de acordo de R$ 8.000, com uma multa de 20%. Se o executado ele não cumprir esse acordo, você vai fazer uma petição pedindo ao juiz a intimação do executado para pagar R$ 9.600. Por quê? 8.000 mais 20%. Se a multa fosse de 30, 8.000 mais 12.400 e assim sucessivamente. Você então faz o cálculo, esse cálculo é mais fácil no caso de acordo. Vamos ver o cálculo também no caso de condenação, que é um pouquinho diferente, mais complicado um pouco. Eu vou mostrar para vocês como se faz. Mas nesse caso de acordo, você precisa fazer esse requerimento e coloca o cálculo ali que é simples e pede a intimação para pagar no prazo de 15 dias. Aí, pessoal, o juiz vai analisar a petição, vai intimar o executado nos termos do artigo 523 e ele terá um prazo de 15 dias para pagar esse débito acrescido da multa que foi entabulada. O que você precisa saber? Se ele não pagar, aí é o parágrafo primeiro, se ele não pagar esse débito executado no prazo de 15 dias, haverá um acréscimo de multa de 10%, que é uma penalidade, e também mais 10% de honorários, isso na vara civil. No juizado, você precisa saber que não se aplica essa segunda parte do parágrafo primeiro. Então, no juizado, em caso de execução, você não vai pedir os honorários. Então, você precisa conhecer aqui o enunciado 97 da FONAS, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, em que está dito que a multa do 523, parágrafo primeiro do CPC, ela é aplicável nos juizados, mesmo que o valor da execução somada a essa multa ultrapasse o teto. Então, o teto dos juizados é 40 salários mínimos. Se você tem uma execução de 40 salários mínimos e há um descumprimento do pagamento voluntário em execução, pode colocar a multa e o valor, lógico, que ficará acima do teto, mas é permitido. Só que, olha lá o finalzinho do enunciado 97. A segunda parte do referido dispositivo não é aplicável. Então, você não aplica nos juizados os 10% de honorários. Aí você tem que saber. Mas na vara civil, você tem a aplicação completa ali do parágrafo primeiro. Ou seja, haverá um acréscimo de 10% de multa, mais 10% de honorários. Isso se não houver cumprimento voluntário. Então, primeiro você requer a intimação do executado para pagar o valor do débito acrescido da multa que foi estipulada ali no acordo. Se ele não pagar, aí haverá sim um acréscimo dessas multas.
Aí chegaremos na fase de expropriação, no qual é pedido penhora. Aí a penhora do Sisbajude, lá na penhora online, já vai no valor completo, com essa multa de 10% acrescida, mais honorários lá na frente. Mas aqui estamos primeiramente vendo essa primeira parte da execução, que é o requerimento. E se o executado efetivar um pagamento parcial? Por exemplo, ele tinha que pagar 15 mil reais, que é o valor da execução, já acrescido da multa ali do acordo, só que ele paga 5. Então, ficará faltando 10 mil. A multa de 10% incidirá apenas nos 10 mil. Então, haverá R$1.000 a mais. Assim como os honorários também incidirão apenas naquela parte que não foi paga. Agora, se não for efetuado nenhum pagamento, aí será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Nesse vídeo, eu não vou trabalhar com vocês esses atos expropriatórios, porque são variados. Hoje em dia, como você já deve saber, é possível até requerer a suspensão da CNH, como uma forma de forçar o réu a quitar o débito. Mas nesse vídeo nós vamos tratar disso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero hoje aqui mostrar esse pontapé inicial, que é como fazer uma petição de execução de um acordo ou condenação descumpridos. Aquela primeira petição que abre a execução. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Agora, no caso de acordo, fica fácil você fazer o cálculo, porque não vamos ter aqui inicialmente correção monetária, juros, nada disso. Porque num caso de acordo descumprido, vamos voltar lá naquela tela do exemplo. Você tem, no caso, 8 mil, nesse exemplo, e se não houver o pagamento na data ali que foi acordada, você vai ter uma multa. Se for de 20%, é R$1.600 a mais. Aí você executa 9.600 inicialmente. Se o executado não pagar no prazo de 15 dias, aí você tem que fazer uma outra petição. Aí sim você já vai calcular juros, já vai calcular correção monetária, já vai acrescer aquela multa de 10% do 523 para o primeira parte. Aí sim entra um cálculo de juros e correção monetária. Então o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mostrar como que você faz esse cálculo, que é aqui do 524, tá vendo? Em incisos, olha lá. O requerimento previsto no 523 será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Aí tem que ter os juros, o índice de correção, nome completo, CPF, essas coisas todas. Então, ficou claro para você que no caso de acordo descumprido, é fácil fazer isso. Você pega o valor e aplica ali o percentual da multa que foi entabulada. Mas no caso de condenação, então vamos supor que o juiz condenou o réu a pagar R$8.000 ao autor a título de danos morais. Como que você executa isso? Então vamos lá, pessoal. Você tem que fazer o requerimento nos termos do 523, mas tem que fazer um cálculo, um demonstrativo do débito. Aí o que você vai fazer? Aqui no Rio de Janeiro, você vai lá no site do TJRJ, vai em serviços e vai no botão cálculo de débitos judiciais. Você vai chegar nessa tela. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa é ali em tipo de juros e colocar juros simples de 12% ao ano. Tá ok, pessoal? Feito isso, você vai preencher ali a data inicial com a data inicial da correção monetária. Aquele primeiro retângulo é da correção monetária. E a data final é o dia que você está fazendo a petição, porque você vai atualizar o débito naquele dia que você vai dar entrada. O valor é o valor da condenação e a data da incidência de juros. Aqui, pessoal, é a data da citação. Então você tem que ir lá no processo olhar a data da citação. No caso da citação por mandado, é a data da juntada do mandado. Aí você tem que olhar no processo a data da juntada do mandado, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui, para ficar mais fácil, dar um exemplo de condenação em danos morais. No caso de danos morais, você precisa saber
que os juros eles são contados da data da citação, mas a correção monetária é da data do arbitramento, é da data da publicação da sentença que condenou. Tá ok, pessoal? E no caso de danos materiais, vamos supor que você pagou um débito indevido, você está cobrando reembolso. Aí, os juros são também a partir da data da citação, mas a correção é da data do desembolso. Então, esses são os dois exemplos mais recorrentes da justiça, que é de dano material e dano moral. Então, você já entendeu o que você vai colocar ali em cada retângulo. Então, vamos para a prática. Aqui, eu estou colocando um exemplo de condenação em danos morais de R$8.000. Essa condenação, ela se deu, lógico, por meio de sentença que foi publicada em 1º de maio de 2023. E eu estou fazendo um cálculo em 29 de agosto de 2023. Os juros ali simples de 12% ao ano e a data inicial de incidência de juros é a data de citação. Aí eu coloquei aqui no exemplo que houve ali a juntada do mandado de citação em 1º de maio do ano anterior, 2022. E houve também uma condenação em 10% de honorários. Eu aperto o botão calcular e vai aparecer essa tela. Essa tela aqui te dá todas as informações que são pedidas lá nos incisos do artigo 524 do CPC. Você tem o índice de correção monetária, você tem o valor corrigido, a data inicial e final dos juros, a data inicial e final da correção monetária. O que você vai fazer? Você vai imprimir essa tela em PDF e anexar a sua petição. Eu também gosto de fazer uma planilhazinha lá no Word e colocar no corpo da petição as informações que são pedidas nos incisos do 524. Isso é uma questão de estilo, você pode colocar ali na petição, mas só em colocar esse anexo aqui, você já está cumprindo os requisitos do 524. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Agora que você já entendeu a ideia, ou seja, o que você precisa fazer, como que você aborda a execução nos termos do artigo 523 e 524, as consequências do inadimplemento, as consequências do não pagamento no prazo ali de 15 dias da execução. Vamos então passar agora para a parte prática da petição. Eu trago aqui um exemplo de como você vai colocar isso no papel. Então eu tenho ali o endereçamento, excelso juízo de direito, no caso aqui é um exemplo de juizado especial civil, não é mais utilizado excelentíssimo senhor juiz, tá ok, pessoal? Você se refere ao juízo, então eu coloco aqui dentro da minha estilística excelso juízo, aí você tem o número do processo, aí segue ali para o nome da parte, no caso, se for um litisconsórcio, aí segue no plural, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, movido em face de, aí tem o executado, vem a presença de Vossa Excelência, por ser advogado abaixo-assinado, diante do descumprimento pela parte executada do acordo firmado em audiência. Então, houve um acordo que foi descumprido. E eu ressalto aqui para vocês, pessoal, que esse texto é uma sugestão. Você pode usar esse texto, mas também pode criar uma outra forma de escrever. Isso é livre. O que importa é você conhecer ideias, conhecer os dispositivos legais aplicáveis e como se dá o procedimento de execução. Seguindo então na petição, eu coloco aqui mais um texto dizendo que na data tal, na sala de audiência, as partes firmaram um acordo, que foi homologado por sentença, ou seja, respeitável sentença, conforme a ata juntada aos autos. E o que tem ali entre parênteses? Ali, pessoal, é o código lá do processo eletrônico, onde está localizado a sentença, a ata, os documentos dos processos. Então você tem que indicar ao juiz. Quando o processo era de papel, você não colocava lá conforme sentença de folhas tais. Agora a gente não tem mais isso. A gente tem o tal do ID, que é a identificação ali do documento por um número lá no PJE. Então olha aquela tela lá
de novo, que eu trouxe o exemplo do PJE, você tem uma numeração ali do lado da sentença, tá vendo? 70143282. Então você coloca o número lá entre parênteses. Lá embaixo você também pode ver que a contestação tem um número. Então é a identificação do documento. Então você coloca ali entre parênteses onde está localizado o ato processual a que você se refere. Então vamos lá. Conforme a ata juntada aos autos, no qual a parte executada se comprometer a pagar à parte autora o valor X. Aqui, no caso, foi dividido em duas parcelas, devendo a primeira ser quitada mediante depósito na conta da parte autora. Aqui o acordo foi parcelado em depósito. Poderia ser PIX, poderia ser aqui TED, DOC. Na hora lá do acordo, vocês conversam e chega ali aos termos do acordo. O importante é, na hora de executar, você seguir fielmente ali o que foi tratado no acordo. Então, foi feito aqui um acordo para pagamento parcelado, a primeira numa data X e a segunda parcela numa data Y. E houve a previsão de uma multa compensatória de 20% sobre o valor acordado em caso de inadimplemento. A parte ré, hora executada, não efetuou o pagamento da primeira parcela até a presente data. Então, tinha ali uma data para pagar, a parte ré não pagou, aí passou uns dias, o exequente foi lá e apresentou a petição. Então, até aquela data de protocolo, não houve pagamento, ou seja, o acordo foi descumprido. Então, dessa forma, na medida em que, nos termos do acordo firmado, expirou o prazo para pagamento da primeira parcela, a executada se encontra na condição de inadimplente. Assim, a incidência da multa compensatória de 20%. Então, até aqui, houve uma justificativa, uma fundamentação de por que haverá um acréscimo da multa compensatória. Tá ok, pessoal? Isso se chama subsunção. Houve o fato, há uma norma, a norma aqui é o acordo firmado, e diante do inadimplemento há a subsunção do fato, ou seja, do inadimplemento, a norma, a regra da incidência da multa compensatória. Então, o que vamos ter? Houve o vencimento antecipado da segunda parcela, por isso que é bom você colocar no acordo, em caso de pagamento parcelado, que se não pagar a primeira, há o vencimento de todas as outras, para que o executado depois não venha ali com uma impugnação, queira criar problema ali, dar uma de João sem braço ali, querer complicar o processo, atrasar, dizendo que as consequências se aplicam apenas à primeira parcela, que não foi paga, mas nas próximas está tudo bem. Vocês têm que ficar ligados. Direito é uma questão de detalhes também. Você tem que fechar todas as brechas aí possíveis para evitar que o executado fique criando argumentação, discussão para complicar o processo. Então, há incidência de multa de 20% sobre o valor acordado, vencimento antecipado da segunda parcela, com autorização para o início do procedimento executivo, nos termos do artigo 523. Aí eu faço aqui a fundamentação legal. Veja que, no caso de juizado, você não aplica a segunda parte do parágrafo primeiro do 523. Eu coloquei ali entre parênteses. Então, 523, parágrafos primeiro, primeira parte, aí enunciado 97 do FONAD, ou seja, indicando que não há cobrança de honorários aqui, parágrafo segundo e terceiro do CPC, pelo valor total. Então, no nosso exemplo, R$ 8.000, multa de 20%, cobrança de R$ 9.600. Acrescida, então, da multa compensatória entabulada de 20%, aí chega-se ali ao valor de R$ 9.600. Aí o desfecho é o quê? É exposit, mas poderia ser destarte, ante o exposto, aí é seu critério. A parte autora requer, a Vossa Excelência, a intimação da executada. Então você não pede a penhora direto, tem que respeitar o devido processo legal. Você pede a intimação. Isso é até bom, porque existe a chance aí de acrescer ainda mais 10% de multa, no caso de vara civil, mais honorários, 10% de honorários. Se a penhora for direto, não teria isso. Então você tem que respeitar o devido processo legal, tem que seguir o procedimento executivo, não fique pensando, como muita gente tem essa ideia, de que no caso de acordo, se já tem ali todos os termos, prazos, se não cumprir o acordo, já pede a penhora direto. Não, tem que seguir o procedimento do 523.
Então, pede ali a intimação para pagar o valor do débito. O texto está aí na tela, se você quiser seguir esse texto. E lá no finalzinho, eu coloco um aviso, assim, é algo de estilo também, que pode te ajudar. Por quê? Quando o executado ali, ainda mais em juizado, que às vezes a pessoa está muito pessoalmente ali no processo, às vezes está sem advogado, as pessoas também gostam de ver as petições. Então você coloca ali uns exemplos desses atos expropriatórios. Porque a pessoa olha, isso aqui não vai ficar legal, não vou querer. Aí pode vir a pagar, entendeu? Já sem complicar o processo. Então eu coloco ali, bem como o início dos atos expropriatórios, tais como penhoras, negativação no Serasa Ajude, suspensão da CNH, entre outros. Então isso aqui é questão de estilo. Eu coloco assim, ainda mais em juizado, porque funciona. A pessoa olha essas possibilidades da execução e já fica esperto, melhor eu pagar. Aí vai lá e paga. Mas se não pagar, tem ali o acréscimo de 10%. Tá ok, pessoal? Então agora eu vou indicar para vocês, como eu disse, um presente, que é um link que está aí na descrição do vídeo, no qual vocês poderão estar fazendo o download gratuito desse modelo aqui de petição da execução. Então vocês serão direcionados a um site, não tem vírus, não tem nada, pode clicar tranquilo, é só onde eu coloquei o arquivo. Vocês clicam nesse link, será direcionado a esse site e poderão estar fazendo um download gratuito dessa peça. Aí tem lá uma possibilidade de estar ajudando o canal com uma doação, no valor que quiser, mas você não é obrigado, pode fazer o download gratuito. Aí no YouTube também tem o botão aí, valeu, que pode estar também ajudando o canal através desse botão, mas também não é obrigado. Então eu espero que tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Qualquer sugestão, dúvida, esclarecimento, vai colocando aí nos comentários que nós vamos fazendo os vídeos de maior interesse. Até a próxima então, pessoal. Um abraço.